A graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos, que bom que você está aqui conectado mais uma vez. Eu quero aproveitar este tempo para que a gente possa entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e você que está nos assistindo, já está aparecendo aqui na tela, o nosso QR Code do nosso Pix e o nosso QR Code do PicPay. Então basta você aproximar a tua câmera diante destes quadradinhos e você vai conseguir efetuar a sua oferta, você vai conseguir entregar os teus dízimos e nós vamos continuar trabalhando e administrando com esse dinheiro para que a obra de Deus continue sendo efetivada. Amém? Então, você que tem esse tempo agora, nós queremos aproveitar e dizer que nós estamos ainda terminando a reforma do primeiro andar, onde nós vamos fazer ali um hall de entrada e também um corredor histórico. Então você pode sim continuar contribuindo para que a gente termine esta obra, e nós temos também outros projetos para o decorrer do ano. Mesmo ainda em tempo de pandemia, nós queremos começar a obra do terceiro piso no que se refere às crianças. Queremos terminar os projetos para uma sala de crianças, onde nós vamos ter ali uma estrutura adequada e um ambiente propício para quando voltarmos aos nossos ajuntamentos, termos aqui todas as salas preparadas. Então, que Deus possa continuar te abençoando e que esta semente que você tem plantado possa multiplicar na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir a nossa palavra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Hoje eu quero falar de um assunto que tem sido ministrado também no nivelamento apostólico. A turma do nivelamento já encerrou o primeiro módulo de soteriologia, que é a doutrina da salvação, e eu quero aproveitar esta oportunidade para compartilhar também com a igreja sobre o entendimento de propósito eterno, o entendimento naquilo que se refere ao nosso chamado. Então hoje nós vamos ler a palavra em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13. Eu vou fazer a leitura e você pode me acompanhar. Diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bom, compreensão é um fator determinante para a convivência de pessoas que se comunicam. Essa compreensão, ela pode ser feita de diversas formas. Muitas pessoas se comunicam através das palavras, muitas pessoas se comunicam através de gestos, muitas pessoas se comunicam através
de códigos, mas independente de qual é a forma, a objetividade é para que a compreensão alcance aquela pessoa que está ouvindo, um locutor e um interlocutor. Essas figuras, palavras, gestos, entre outras situações, precisa cumprir o seu objetivo, a compreensão. A partir do momento que a compreensão é feita pela pessoa que está ouvindo, aquele propósito começa então a andar em concordância. Então, conversar com uma pessoa que não compreende aquilo que você fala é uma perca de tempo. Não faz sentido você conversar com alguém que não te compreende. E eu creio que muitos aqui já passaram em experiências de se comunicar com pessoas que talvez falem um outro idioma, talvez numa viagem internacional que você fez, talvez com uma pessoa que você conheceu que é de outro país, e você não fala a língua daquela pessoa, e ao tentar se comunicar, você não tem compreensão e ela não tem compreensão. Ainda que você tente utilizar gestos, ainda que você tente usar algumas formas de se expressar, quando a compreensão não entra em vigor, é praticamente impossível você cumprir os objetivos que você tem para aquele momento. E existe um jogo extremamente familiar e ao mesmo tempo muito engraçado, chamado imagem e ação. Eu creio que muitas pessoas aqui já brincaram deste jogo. E o objetivo do jogo é uma pessoa que ela tem uma carta onde ela sabe de uma palavra e ela precisa expressar para o time, somente com gestos, o que seria aquela palavra. Ela não pode se comunicar verbalmente, mas ela pode fazer gestos, ela pode fazer expressões, mas jamais comunicar verbalmente. E aquele time daquela pessoa precisa descobrir, precisa compreender e descobrir qual é a palavra que existe na carta daquele que está se expressando. Você já imaginou, por exemplo, a dificuldade de você expressar a palavra panetone? Já imaginou como que você poderia expressar para uma pessoa que você quer falar para ela o que é um panetone sem poder usar a sua boca? Com gestos. Deveria ser algo muito complexo em alguns objetos, em algumas palavras, a gente poder expressar sem usar a pronúncia. E vemos que a compreensão é algo extremamente importante. E por que eu estou falando sobre este ponto? Porque a carta enviada a Efésios, no capítulo 3, Paulo trata sobre um assunto, onde parte deste assunto é exatamente a necessidade da compreensão daqueles que estão lendo esta carta. No verso 4, ele começa mostrando que ele falava acerca de algo que literalmente ele mesmo compreendia, com muita propriedade, com muito domínio. Mesmo ele não tendo andado fisicamente com Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, Paulo, ele era um conhecedor das leis judaicas. Paulo, ele foi instruído nas Escrituras aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais conceituados daquele tempo. E após o encontro de Paulo com Jesus, que vai ser colocado lá em Atos capítulo 9, nós vemos que ele recebeu a manifestação desta compreensão do Evangelho. Uma compreensão total acerca do propósito que fez Paulo se posicionar na sua caminhada cristã de uma forma eficaz, de uma forma coerente. Essa compreensão é mostrada no verso 6, quando ele diz que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa. Então a compreensão é algo determinante para que nós possamos nos posicionar em uma atitude correta para aquele objetivo. Não compreender a um comando é um sinal de que aquele comando não será executado por aquela pessoa que ouvia.
eu gosto de usar uma ilustração que aconteceu comigo em 2009, quando tive um tempo na Austrália. Logo na primeira semana, arrumei um emprego em um restaurante e ainda não conseguia me comunicar 100% em inglês e com muitas dificuldades na escuta. O gerente que administrava a cozinha era um homem extremamente ignorante. E eu estava lá na atividade, que a grande maioria das pessoas que chegam no exterior começam a fazer, lavando pratos. E aquele gerente me tirou da minha atividade, me levou em um frigorífico. E naquele frigorífico, ele começou a dialogar comigo, Isaac, de uma forma extremamente ignorante. Ele falava muito rápido e com palavras que eram extremamente difíceis para eu entender. Mas eu não fiquei tão preocupado, porque logo ao meu lado existia uma moça australiana que eu me descansei pensando quando ele foi embora. Eu revejo o que ele falou através da boca dela, então eu compreendo e cumpro o objetivo. Mas não foi muito assim que aconteceu, porque quando eu fui perguntar para aquela jovem o que aquele homem tinha falado comigo, ela, sendo uma nativa, falou com as seguintes palavras: olha, ele é tão ignorante que nem eu mesmo consegui entender quais foram as ordens. E o que aconteceu naquele momento é que eu virei as minhas costas e fui embora continuar a lavar as louças. O que aquele homem tinha passado para mim de instrução não foi completada, não porque eu não queria fazer, não porque eu era rebelde, não porque eu não queria prejudicar alguém, mas porque eu não tive compreensão das instruções daquele homem. E não ter a compreensão das instruções me fez virar as costas e continuar em um outro objetivo para aquele momento. Então, a compreensão do propósito eterno é algo parecido, porque ela nos faz, em primeiro lugar, em cima do ensinamento de Paulo, enxergar o futuro através da fé, sem questionar o presente que estamos vivendo. Nós podemos ver isso na vida de Paulo, quando ele afirma no verso 1, que é por causa disso que ele estava preso. Aliás, Paulo se autodenomina prisioneiro de Jesus Cristo. Então, mesmo em prisão domiciliar, aguardando ali o seu julgamento, você pode conferir depois lá em Atos capítulo 28, a partir do verso 16, Paulo, ele manteve a sua convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Isso nos mostra que as circunstâncias presentes não podem nos fazer questionar Deus, uma vez que nós temos compreensão do propósito eterno. Porque é Deus quem dirige os assuntos e situações de nossa vida. O que Paulo faz é, mesmo estando em uma prisão, ele não questiona o presente. Você sabe por quê, Ralph? Porque ele entendia um propósito eterno futuro. Ao entender um propósito eterno futuro, ele começa a viver o presente sem questionar com Deus sobre este presente. Então, compreender o propósito eterno, aquilo que Deus tem para a igreja, é algo extremamente importante para vivermos o presente sem questionar o presente. Por quê? Porque nós conhecemos aquilo que é eterno, nós conhecemos aquilo que é vindouro. O segundo ponto é que a compreensão nos faz ceder em diversas situações para que o propósito seja trabalhado. E nesse ponto eu falo a respeito de paciência. Eu quero dizer a respeito de mansidão para aqueles que ainda não compreenderam sobre o propósito, sobre um chamado individual. E isso nos coloca em situações muitas das vezes desagradáveis, para que a obra continue sendo realizada com o corpo de Cristo. E Paulo literalmente compreende que ele estava preso por pregar o Evangelho. Mas ele vai dizer no verso 13, para que eles não desfalecessem, pois a tribulação de Paulo naquele momento, que era a prisão, era a glória para eles, pois receberiam as boas novas do Evangelho. Preste atenção comigo. O que Paulo vive naquele momento de angústia, de aflição, estando preso,
ele não questiona, porque ele tinha um entendimento que aquele momento de prisão estava contribuindo para que outros irmãos pudessem ouvir sobre o Evangelho. Por que é que Paulo não questiona sobre a sua tribulação, sobre o seu tempo como prisioneiro? É porque ele sabe que o Evangelho estava sendo proclamado naquele momento através da vida dele. Isto é algo que nós podemos comparar, por exemplo, como uma mãe que sofre das dores de parto a fim de trazer vida ao mundo. Ela sofre, mas ela suporta até o fim, porque ela sabe que logo após aquela dor, algo vai nascer, algo vai trazer alegria, algo vai mudar o ambiente, que é um filho. E Paulo fala algo parecido com isso em Gálatas 4:19, quando ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preste atenção, quando você entende sobre o propósito eterno, o seu chamado, muitas das vezes, vai ser em locais onde a tribulação vai ser um pouco mais constante. O teu chamado, muitas das vezes, vai ser que você vai pisar em locais onde você não gostaria, ou viver experiências que você não gostaria, porém você precisa manter em mente que tudo que Deus faz através de nós como ferramentas, é para o louvor da glória de Deus. Tudo que Deus faz através da nossa vida, é para que o Evangelho continue sendo proclamado. Então, entender o propósito eterno, e ser participante, vai nos fazer ficar em situações, como sentir dores de parto, mas nós continuamos firmes, porque nós sabemos que é necessário que Cristo seja formado no próximo. Nós sabemos que Cristo precisa ser formado naquele a qual estamos proclamando o Evangelho. Então a compreensão, ela nos faz participante, e ser participante da promessa de Cristo, é ser útil em alguma parte do processo. Talvez você se pergunte, então pastor, qual que é o meu chamado? Olha, o seu chamado em algum momento vai ser útil para Deus. O seu chamado vai fazer sentido em algum momento para o corpo de Cristo. Aquilo que Deus colocou nessa vida, através dos seus dons, dos seus talentos, vai precisar vir à tona em um momento, seja no momento de aflição ou não, mas ele vai fazer sentido para o corpo de Cristo em algum momento. No caso de Paulo, ele mostra no verso 8, que ele participa anunciando entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E essa atitude, ela nos mostra, para aqueles que participam, são aqueles que já têm compreensão. Porque quando você não compreende, fica difícil você participar daquilo que é proposto. Esse sentimento, ele pode ser comparado, por exemplo, a uma construção de uma ponte. Imagine o processo de construção de uma ponte. Envolve muita mão de obra. Nós temos o engenheiro, nós temos mestre de obra, nós temos pedreiro, nós temos os soldadores, nós temos uma imensidão de áreas que precisam se unir para a construção de uma ponte. E independente de qual pequeno pedaço que cada um desses profissionais fizeram, quando a ponte se concretiza, o sentimento que todos têm é o mesmo: eu construí aquela ponte. Independente se foi só um pedaço da solda, independente se foi só um pedaço da parte do cimento, independente se foi só o projeto que foi feito, quando aquela ponte é construída por completo, todos aqueles têm o mesmo sentimento: eu fiz parte da construção desta ponte. Ou como nosso corpo, por exemplo, em uma corrida, todos os membros do nosso corpo, eles se tornam cada vez mais sincronizados, porque quando eles começam a ser sincronizados, o corpo começa a ganhar mais velocidade. Quanto mais sincronizado, menos impacto o corpo vai ter. Caso contrário, se o seu corpo não trabalha sincronizado para uma corrida, você vai perder velocidade, o seu corpo vai sofrer mais impacto, e este impacto vai começar a trazer desgaste para o restante do corpo. Ou seja, irmãos,
querer ser participante sem a compreensão é ser um ponto de desgaste para o restante do corpo. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Querer ser participante sem a compreensão do propósito é ser um desgaste para o restante do corpo. Sabe por que tem muita gente que tem desgastado o corpo de Cristo? Tem muita gente que tem desgastado o corpo de Cristo porque não entenderam sobre o propósito eterno. Não entender sobre o propósito, não se posicionar no seu chamado, é ser um desgaste para o corpo de Cristo. E isso causa impacto, isso causa dores para o corpo de Cristo. Ao invés do corpo estar se auto-edificando, ele está precisando se compensar em outras questões, porque talvez uma perna está desgastando o restante do corpo. Talvez uma falta de postura está desgastando o restante do corpo. E aí muitos problemas começam a surgir no meio do corpo de Cristo, porque alguém que quer participar do corpo não está compreendendo o propósito. E por não compreender o propósito, nós falamos, olha, vamos correr para este lado, mas essa perna não quer obedecer, ela quer ficar batendo a ponta do pé no chão, então algo vai dar errado. Ou aquilo vai ser mais demorado, ou aquilo vai trazer mais transtorno, ou talvez aquele objetivo não vai ser concluído naquele momento. O terceiro ensinamento que eu vejo Paulo dizendo neste texto é que ser participante de uma congregação não significa ser parte do propósito eterno. Presta muita atenção que este ponto é extremamente importante. O que eu quero dizer é que o fato de você ser membro de uma igreja, o fato de você congregar em uma igreja, não necessariamente significa que você está compreendendo o propósito eterno. É claro que é importante você congregar. É claro que é importante você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, mas se você fizer parte de uma comunidade, não entendendo sobre o propósito eterno, não entendendo sobre o seu chamado, sobre a vocação que Deus colocou na sua vida, como Paulo vai dizer em Coríntios, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então muitas pessoas se tornam participantes de uma congregação, mas elas se tornam participantes de uma congregação simplesmente com o sentimento de tentar abandonar aquele passado. Elas vivem sempre com aquela mentalidade, olha, eu era tal pessoa assim no passado, eu era drogado, eu era pecador, eu era assim, eu era assado, e ela congrega em um local para tentar diminuir o peso da consciência do seu passado, mas ela se esquece de compreender o propósito que é vindouro. E aí a pessoa acaba vivendo sempre só lembrando do passado, mas nunca compreendendo aquilo que Deus colocou para nós através da palavra como propósito eterno, como algo vindouro, como algo que precisamos compreender no futuro para nos posicionar corretamente no presente. No verso 8, Paulo se refere como sendo o menor de todos os santos. Talvez, provavelmente, ele tinha esse sentimento, porque Paulo foi perseguidor de cristãos. Paulo matou, aprendeu e fez diversas maldades com muitos cristãos. A eliminação do passado, que insiste em nos condenar, com a compreensão do propósito eterno da palavra de Deus, ele vai sendo colocado de lado. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também lá em João 8, versículo 32, vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quanto mais compreensão, quanto mais conhecimento, maior é a confirmação de quem nós somos em Cristo. E quanto maior essa confirmação, maior se torna a sua participação no propósito eterno. A única forma de sermos participantes da promessa de Cristo, irmãos, é através do Evangelho. Todos esses mistérios revelados através da nossa participação é fazer conhecida a sabedoria de Deus
em toda a sua multiforma. Sendo assim, o propósito eterno em Jesus Cristo está sendo feito também através da igreja. Então presta atenção. Congregar em uma igreja sem compreender o propósito é não participar do propósito. Mas congregar em uma igreja compreendendo o propósito eterno de Cristo é viver o presente sem murmurações. É viver o presente moldado na estatura que Deus tem transformado a sua vida. É viver o presente com atitudes coerentes da palavra de Deus, um caminho de santidade. Mas o que é que poderia nos impedir de ser participantes de um propósito? Primeiro, nós já vimos que a compreensão é esse fator principal. Não ter compreensão nos deixa cegos no propósito, e o que distorce a nossa compreensão é exatamente os nossos pecados, é exatamente as nossas iniquidades. Em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. E é engraçado, porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso 5, vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Da mesma forma que nós vemos este entendimento de uma cosmovisão, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, a palavra diz que foram abertos os olhos. Eles compreenderam algo aconteceu diferente, Isaac. É como se você estivesse cego o tempo inteiro, mas ao compreender aquilo, as suas vistas foram abertas, e ao enxergar algo, você pode se mover naquele algo. Você não fica inerte, porque agora você enxerga um objetivo, agora você compreende um propósito, e ao compreender o propósito e enxergar o propósito, você pode se mover no propósito. Aquele que não entende o propósito eterno, ele deixa de agir em movimento. E sabe o que acontece com um cristão que deixa de agir em movimento? Ele se transforma num monumento. Um crente que não compreende o propósito, ele acaba ficando estagnado, estacionado. E a palavra compreensão no grego é a palavra sinesis. E esta palavra foi traduzida para o inglês como a palavra insight, uma palavra que nós também usamos no português. O que nós temos de tradução de insight? O que seria no dicionário insight? Insight é uma clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo. Insight é um estalo, insight é uma iluminação. É por isso que muitas vezes, quando nós temos uma ideia, surge aquela lâmpadazinha. Alguém teve um insight, alguém foi iluminado, alguém teve uma compreensão. E com isso nós percebemos dois tipos de insights que nós temos relacionados dentro do propósito eterno, onde o primeiro dele é responsável por nos impedir de sermos participantes do propósito eterno. E que insight é esse? É o insight de Adão. É o insight que é originado de Adão, porque nós somos herdeiros do pecado de Adão. Romanos 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, este primeiro insight nos faz perceber a nossa nudez. Este insight nos faz perceber os nossos pecados, a nossa vergonha. Compreender esse insight é ser participante de uma vida de pecado. Você sabe que você é pecador. Você sabe que os teus pecados te afastam de Deus. A mão de Deus continua estendida, os ouvidos de Deus continuam inclinados, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. E esse é a distorção da nossa cosmovisão eterna. Esse insight, ele diz sempre a respeito ao passado, e é essa a ferramenta que o inimigo tenta fazer.
O inimigo, ele sempre chega para a pessoa e fala: você lembra o que você fez semana passada? Você lembra do seu pecado no ano passado? Olha, você está na igreja, mas eu lembro o que você fez no verão passado. Eu sei muito bem sobre os teus pecados. E ele fica investindo nas tentativas de nos condenar. Quando o inimigo continua fazendo isso, ele começa a gerar em nós o mesmo sentimento que houve em Adão e Eva após o pecado, que foi o sentimento de se esconder da presença de Deus. Então o insight do pecado, ele nos distancia, ele nos faz esconder, ele nos mostra uma visão distorcida, que nós não somos merecedores, que estamos nus, e aí nós tentamos encobrir os nossos pecados de alguma forma. Esse insight é o fardo pesado da condenação, que nos culpa em todo tempo sobre o velho homem. Esse insight faz com que muitas pessoas andem ao lado do propósito eterno, porém não reconheçam, não compreendam o propósito eterno. Tem muitas pessoas que vêm nas igrejas, que frequentam igrejas, mas ainda não tiveram o segundo insight da compreensão do propósito eterno. Porque o primeiro insight te mostra que você é pecador. E se você é pecador, você precisa de algo para que te reconecte em Deus. E este é o segundo insight, chamado insight da graça. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 7, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graças sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então o entendimento da graça é de fato a eliminação do primeiro insight. O insight da graça não é somente largar o peso do pecado passado, mas é se revestir do fardo suave e leve do futuro. Você se reveste de algo compreendendo o futuro. Você não somente abandona o peso do pecado passado, mas você se reveste do fardo suado e leve de um futuro. Romanos 6, versículo 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, se no primeiro insight nós enxergamos pecadores e nos escondemos de Deus, no segundo insight nós nos enxergamos como santos, como eternos, e nós então nos apresentamos a Deus como uma noiva santa, sem rugas, sem máculas. Então não ser participante do propósito eterno é um sinal de ainda estar vivendo o primeiro insight. Não ser participante do propósito eterno é um sinal que você ainda precisa compreender sobre algo mais do Evangelho. Se posicionar no entendimento. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, do outro lado, ter a compreensão da graça mediante a fé, conforme Efésios 2, 8, nos permite, por essa mesma fé, a ousadia e acesso com confiança no propósito eterno, conforme nós lemos em Efésios 3:12. A questão que vem a nós nesse momento, para nos tornar participantes através da Igreja de Cristo,
mediante a multiforme sabedoria da graça de Deus, é a seguinte pergunta, que ela só pode ser respondida para quem tem o segundo insight. A pergunta é: qual é a sua função nesta obra? Existe uma obra, existe uma ponte sendo construída, existe uma corrida que o corpo está participando, e a pergunta é: qual é a tua função nesta construção da ponte? Qual é a sua função neste corpo que está correndo, que está se movimentando? E a resposta do primeiro insight, ela sempre será de forma culposa, ela sempre será de forma pesada, ela sempre vai te invalidar. Eu sou pecador, eu não sou capaz, eu não posso fazer a obra de Deus, eu não sou merecedor. Sim, de fato não somos. Mas o segundo insight, a resposta do segundo insight, ela sempre vai nos posicionar de forma regenerada. Eu sou santo, eu fui salvo, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Então o meu futuro de eternidade, ele não somente apagou o meu passado de pecado, mas ele também mudou a minha posição presente, porque agora eu consigo enxergar um futuro mediante ao propósito eterno. Então antes, nós pensávamos, nós somos mortos por causa do pecado, mas agora nós devemos lembrar, mas eu sou vivificado por Cristo. Antes estávamos sob a ira de Deus, mas agora Deus nos mostrou misericórdia e nos trouxe salvação. Antes nós estávamos seguindo o caminho do mundo, mas agora nós assumimos uma posição firme a favor de Cristo, mediante a graça. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. Antes nós estávamos escravizados pelo diabo, mas agora nós somos livres em Cristo para amar, para servir e nos sentarmos à mesa com Ele. Antes nós seguíamos os nossos maus pensamentos e maus desejos, agora nós somos ressuscitados com Cristo para participar da sua glória. Então preste atenção, amados. Se você não compreender o propósito coletivo do corpo de Cristo, você jamais vai entender o seu propósito individual. Eu quero colocar o propósito individual como seu chamado. Você precisa entender o propósito eterno, para então desenvolver o seu chamado. Porque se você não conseguir entender o propósito eterno, pode ser que ao invés de você estar contribuindo para o bom movimento do corpo, você tem atrapalhado a sinergia do corpo, você tem atrapalhado o bom andamento do corpo, você tem desgastado outros membros do corpo que está precisando compensar a sua ausência no chamado. E eu quero concluir dizendo sobre a extrema importância que temos de conhecer de fato o Evangelho de uma forma íntegra, de conhecer o Evangelho de uma forma completa, de conhecer o Evangelho de modo que não venha a ter nada ausente. Que esta palavra possa trazer de volta este insight, a compreensão da salvação, a compreensão do propósito eterno, para nos posicionarmos corretamente no corpo de Cristo, para agirmos corretamente naquilo que nós fomos chamados. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus derramou dom sobre a sua vida, Deus derramou talento para que você cumpra o seu chamado, e ao cumprir o seu chamado, você está automaticamente favorecendo o propósito eterno do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, e que esta palavra possa de fato penetrar em nossos corações, que você possa compreender a extrema importância de entender sobre o Evangelho. Se tudo aquilo que tem sido pregado na sua vida, se tudo aquilo que tem sido proclamado, não tem sido compreendido pelo seu coração, na sua mente, você precisa buscar de Deus discernimento. Pois sem compreensão, as ordens não serão cumpridas. Sem compreensão, o seu chamado não vai ser efetivado. E quando o seu chamado não é efetivado, o corpo inteiro, o propósito inteiro, está sendo prejudicado. Que Deus continue derramando dons e talentos sobre cada um de vocês. E
que vocês se posicionem no chamado de cada um, para que o propósito eterno continue sendo manifestado. Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que esteve conectado conosco, que você continue sendo ministrado através desta palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Nós continuaremos informando nas nossas redes sociais sobre as próximas ações mediante este tempo de isolamento. Então fique conectado, siga as nossas redes sociais, nosso Instagram está aparecendo aqui embaixo agora na tela, então você pode seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos nossos avisos. Eu quero orar por você. Pai, nós agradecemos por este momento, nós somos gratos pela Tua palavra que hoje se conecta ao nosso coração, mas nós pedimos, Jesus, que o entendimento venha ser verídico em cada de nós, que possamos de fato compreender sobre o propósito eterno, para nos posicionar em uma atitude coerente no nosso chamado. Nós não queremos ser aquele membro que desgasta o corpo, mas nós queremos ser aquele membro que pratica o bom movimento para que o corpo alcance mais velocidade, mais eficiência. Nós não queremos ser aqueles que, por não entender o chamado, destrói as pontes, mas queremos ser daqueles que, compreendendo a função, constroem e completam as pontes. Então que o Senhor possa estar derramando o seu entendimento sobre cada um de nós. Assim nós oramos, que a graça de Deus o Pai, que a unção de Jesus Cristo o Filho e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.